No bolsonarismo, muita gente ganhou com muita coisa, não liberou geral econômico, especularam muito e agora a gente está pagando a conta. Né, ontem o Roberto Campos Neto, ele, junto com o Copom, né, com Conselho de Política Monetária Nacional, decidiram manter os juros em 13,75%, para decepção de muita gente. Esperava que ele abaixasse os juros, né? Afinal, os juros estão os mais altos do mundo. Como é que você avalia essa situação e qual é a perspectiva agora? Eu acho que pior do que manter os juros em 13,75%, como você bem disse, Miguel, colocar na nota do Copom que, se a inflação não ceder, que é mais ou menos o que ele falou, né? Que se a inflação não ceder, existe a possibilidade de alta nos juros. E isso acabou tendo um efeito muito negativo, inclusive no mercado hoje, porque não é essa a percepção no mercado. A percepção no mercado é que a economia ela não está girando e ela precisa estar numa taxa de juros mais competitiva para começar a girar de volta, né? Porque questão de financiamentos, questão de você movimentar o dinheiro na economia. E tem um problema conceitual muito complicado em toda essa questão do Banco Central, que é o seguinte: eu estudando, uma das coisas que eu mexo na minha pesquisa de doutorado é com instituições e com a natureza delas, as características delas e até o histórico delas, como elas evoluem, enfim. E quando a gente trabalha com instituições, a gente tem um paradoxo que costuma acontecer, que é o seguinte: normalmente, quando a instituição ela tenta ir além do seu papel de instituição e busca demandas como, por exemplo, independência total em relação a governos, ela se insula e ela normalmente se partidariza também. Foi o que aconteceu, isso é um exemplo muito claro, com o Ministério Público aqui no Brasil e com a cúpula do Ministério Público lá em 2015, mais ou menos, no contexto da Lava Jato. Por quê? Porque naquela época você tinha demandas muito fortes de o Ministério Público tem que ser totalmente independente. A indicação do Procurador-Geral da República não tem que se submeter ao presidente, tem que ser alguma coisa automática. E esses movimentos por uma, entre aspas, independência total, eles levaram, de certa maneira, junto com outras coisas, junto com o contexto de Lava Jato, uma partidarização, de fato. Eu acho que é diferente, né, falar politização e partidarização, porque política a gente faz em todo lugar, em todo tempo. Mas o que ocorreu no Ministério Público foi uma partidarização. Eles tomaram partido para um lado específico dentro do espectro político, que é esse lado punitivista, enfim, né? Que hoje a gente vê aí com o Sérgio Moro e afins. E o que aconteceu com o Ministério Público depois disso? Eles não só não conseguiram a independência, como eles perderam nos anos seguintes a autonomia que eles tinham e o respeito que eles tinham da sociedade em relação às indicações. Lula e Dilma não só foram os únicos presidentes que indicaram a lista tríplice para a PGR, como eles sempre indicavam o primeiro nome mais votado da lista tríplice. E ao se partidarizar, né, o Ministério Público perdeu o argumento. Quando o Temer foi indicar a Raquel Dodge, ele já indicou o segundo nome da lista tríplice, ao invés do primeiro, que se não me engano foi o Nicolau Dina naquela época. E depois, com o Bolsonaro, isso acabou de vez com as duas indicações do Augusto Aras.
e não dá sinais, e nem tem por que voltar agora em 2023, porque o Ministério Público já não tem a mesma credibilidade para exigir que o Procurador-Geral da República seja o primeiro colocado da lista tríplice. Quando muito, que ele seja da lista tríplice. Né? E ele vai ter que contar com a boa vontade do Lula para indicar o PGR, mas mas a gente está num momento em que o Lula tem toda a liberdade do mundo de indicar o PGR. Com o Banco Central, está acontecendo um movimento similar. Desde a independência do Banco Central, né, que foi aprovado no Congresso, que não é uma independência, porque o indicado foi. Quem está lá foi indicado pelo presidente Bolsonaro, que é o Roberto Campos Neto. O que acontece? Essa busca por independência do Banco Central faz o Banco Central, que era uma instituição que se arrogava como técnica, daí você pode questionar se ela era técnica de verdade ou não, mas até então ela convencia, o Banco Central convencia muito bem grande parcela da sociedade de que era uma instituição que levava em conta apenas pressupostos técnicos nas suas decisões. Mas hoje, o que acontece? Essa percepção está se esvaziando. E existe um processo de partidarização do Banco Central. Né? Não é possível que um cara que estava 2 meses atrás no grupo Ministros do Bolsonaro e que colocava na época da eleição estatísticas falando, olha, de acordo com as estatísticas aqui, ó, a economia vai melhorar, as coisas vão fazer isso, aquilo, e o Bolsonaro vai ganhar a eleição. Então, não é possível que um cara desses hoje seja considerado pela sociedade como neutro. Ele tem indicativos muito fortes de que ele respeita a pauta do Bolsonaro. E isso deve levar a um processo similar de perda de credibilidade do Banco Central enquanto instituição técnica. E ao levar a um processo similar, o que vai acontecer? O Lula, quando ele for indicar lá no final de 2024 o próximo presidente do Banco Central, o Lula tem um histórico de indicar quadros técnicos para o Banco Central. No governo Lula, nos 2 governos Lula, né, foi quem teve no Banco Central foi o Henrique Meirelles, um cara do mercado. Não era para ser uma discussão. Só que essa demanda do Banco Central por independência e por uma pauta alinhada à lógica de especulação que vem do Paulo Guedes, que vem do Bolsonaro, faz com que o Lula seja obrigado a pensar em um nome para o Banco Central que também seja um nome político, que também seja um nome mais politizado. Se ele pensava em colocar alguém da estirpe do Henrique Meirelles para o Banco Central em 2025, agora ele vai pensar em uma outra lógica, porque ele vai ter que colocar alguém que faça a sua política, faça a política econômica do governo Lula vingar rapidamente e faça o Banco Central ser um instrumento para que essa política econômica do governo Lula vingue rapidamente. Por quê? Porque serão 2 anos até a eleição de 2026, quando ele entrar em 2025. Então, antes de tudo, isso é um tiro no pé de instituições que deveriam ser, entre aspas, técnicas e tomar como pressupostos técnicos as suas decisões, e estão deixando de fazer isso para defender o máximo de tempo possível, empurrar com a barriga o máximo de tempo possível, essa lógica de juro alto para favorecer especulador, para favorecer quem tem aplicação, quem está especulando com o dinheiro, que era a lógica que o Paulo Guedes impôs para a economia brasileira. Né? É lógico que o bolsonarismo impôs para a economia brasileira. No bolsonarismo, muita gente ganhou com muita coisa, não liberou geral econômico, especularam muito e agora a gente está pagando a conta. Né? Então,
a gente está com sérios problemas em relação a isso. Então, assim, é um cenário que no médio e longo prazo vai ser péssimo para o próprio Banco Central, para o Brasil, que não vai ter um Banco Central que trabalha junto com o governo federal. E é uma coisa maluca. Se você tem um Banco Central que não atua de acordo com as diretrizes do governo federal, você não precisa ter Banco Central. Para que você vai ter Banco Central? É um negócio incrível isso. É bom lembrar, Léo, que, reforçando o que você falou, que o Banco Central, a lei que determina, que dá autonomia operacional ao Banco Central, ela não dá independência completa ao Banco Central, até porque isso não faz sentido nenhum. Né? O governo cuida da política fiscal, o governo cuida da arrecadação toda, o crescimento econômico. O Banco Central tem que seguir diretrizes, inclusive diretrizes estabelecidas pela própria lei. Né? Entre essas diretrizes é a questão do emprego e a questão do crescimento econômico. O Banco Central está usando parâmetros antigos, né? Que não se falava em emprego, não se falava em crescimento econômico antes, que era um erro, né? Mas o presidente era indicado direto, não tinha autonomia. Agora eles têm autonomia, mas têm a diretriz e eles não seguem, né? Porque o desemprego está alto, o crescimento está baixo, você tem já uma crise de crédito, inclusive por algumas questões circunstanciais, em função, por exemplo, da quebra do prejuízo da loja americana no Brasil, né? Isso tudo gerou insegurança no mercado de crédito. Você tem a crise nos Estados Unidos, que também gera alguma insegurança. Você tem um problema de dívida muito grande no Brasil, muita gente endividada, né? Sim. Você tem um agravamento assim de todo o cenário que a gente está vivendo, Miguel. Por quê? Porque você tem alguns fatores aí que estão bem complicados, né? O Brasil ele está vivendo um momento de abertura de caixas pretas. Então, principalmente lojas de varejo, como Americanas, a própria Marisa, você percebeu que assim, a gente está pagando. Quando eu falo que a gente está pagando a conta, a gente está pagando a conta por causa disso. Você teve o liberou geral na época do Bolsonaro. Parece que esses caras, eles não tiveram nenhuma atenção, assim, a questão de você manter a saúde a longo prazo do próprio varejo, do próprio mercado. Esses caras fizeram as coisas como a gente fala assim, nas coxas mesmo, assim, os balanços são assim, vergonhosos, e o Bolsonaro deixou isso rolar, o Paulo Guedes deixou isso rolar, porque a lógica deles é a lógica de você não ter nenhuma fiscalização para empresário, né? O CVM devia ter visto isso antes de chegar nesse tamanho. E daí você tem crises explodindo, como da Americanas, como da Marisa, e inclusive em empresas públicas. Hoje a gente teve a divulgação do balanço da Caixa, e a gente vê o tamanho do rombo, que eu acho que isso está sendo muito pouco divulgado, né? O tamanho do rombo que o governo Bolsonaro promoveu na Caixa para tentar se eleger, um rombo que está sendo pago por esse governo agora. Então, você tem um cenário bem complicado internamente, que atrapalha as perspectivas de crescimento. Você tem um cenário complicado externamente, por causa das quebras de banco nos Estados Unidos, na Europa. O Credit Suisse foi um negócio assim totalmente absurdo. A gente está falando de um dos maiores bancos do mundo. O banco, um dos bancos que fazia a avaliação de quem era saudável financeiramente ou não no mundo. Então, assim, é um negócio muito complicado. Tá uma situação mais complicada do que parece. Existe um risco aí de você ter uma crise mais sistêmica no mundo. E o último fator, que eu acho que é um fator mais geopolítico, é a complicação do cenário na Ucrânia, no sentido de que não existe perspectiva próxima de término da guerra. Não existe nenhuma perspectiva próxima da guerra terminar, e essa falta de perspectiva próxima de término da guerra,
de você ter um cenário em que você está quase, assim, não está acontecendo isso agora, mas daqui a pouco a gente vai estar falando quase de uma proxy war entre Estados Unidos e China via Rússia e Ucrânia, com a China reafirmando que não vai deixar a Rússia cair, e Estados Unidos reafirmando que não vão deixar a Ucrânia cair. E isso prenuncia uma guerra longa. Então, assim, a gente não vai ter estabilidade geopolítica tão cedo. Então, esses fatores mostram que, assim, que governos precisam incentivar o crescimento em seus países, porque o cenário está muito mais adverso do que estava há algum tempo atrás. Né? Isso que você falou é importante também, porque assim, é o que eu falei, mais do que a manutenção dos juros, que já é um problema por si só, o maior susto do mercado com a nota do Copom foi justamente a perspectiva de, olha, se as coisas continuarem como estão, os juros ele pode até aumentar na próxima reunião ao invés de cair, o que é uma maluquice, né? Exatamente. O Haddad deu uma coletiva rápida ontem, depois dessa decisão, e falou justamente isso, não, que é preocupante, ele usou muito preocupante, justamente o recado que poderia até aumentar. Depois ele espera que, quando vier a ata, né, a ata vem, se não me engano, dias depois, ele lembrou que na vez passada o Banco Central deu uma amenizada, deu uma atenuada, né? Agora a esperança é que o Banco Central também deu uma atenuada, porque é irracional, afinal, você tem uma proposta de âncora fiscal, né? Arcabouço fiscal, desse nome arcabouço, enfim, essa proposta desse novo marco fiscal está encaminhado, é um marco bastante austero, né? Enfim, a arrecadação está boa, a inflação está baixa, está sob controle, a Petrobras está anunciando queda de energia sistematicamente, não tem perspectiva de explosão inflacionária, a demanda está baixa, né?